Agora a gente muda de assunto, porque o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, afirmou durante um evento em Lisboa, em Portugal, que o STF não tem legitimidade para tomar decisões sobre o orçamento, pois os juízes não são eleitos e não passam pelo vestibular das urnas. Foi o que disse Arthur Lira, hein? Janaína Camelo chega com mais informações dessa manifestação. Vai nos dizer, Janaína, quais outras críticas o parlamentar fez também ao judiciário, hein? Bem-vinda e boa tarde. Muito boa tarde a você, Kobayashi, boa tarde a todos. Inclusive, Arthur Lira citou aquela PEC que limita ali o mandato de um ministro do STF que chegou a tramitar quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele deu essa declaração ali com relação ao STF e a competência do STF, os ministros do Supremo, no Fórum de Lisboa, né? Que é aquele fórum ali que está sendo organizado pelo ministro Gilmar Mendes, que tem a presença de várias autoridades brasileiras e está acontecendo durante esses dias e vai até a próxima semana. E aí o que Arthur Lira disse? Ele disse o seguinte, que pelo fato de um magistrado não ter sido eleito pela população, a população não pode então questionar o STF, caso o STF decida ali, priorize temas em julgamentos, em análises. Ele disse o seguinte, com o ocupante de um mandato público, a população pode decidir não elegê-lo mais, né? No caso ali de um deputado federal, um senador, um presidente da República, enfim. E que o caso do orçamento, o orçamento é um tema muito decisivo ali para a população na hora de eleger novamente ali aquele mandatário. Então ele disse que isso não pode acontecer. Não acontece no caso ali de um juiz, de um magistrado, de um desembargador, de um ministro do STF, por exemplo. Ele disse exatamente assim, Kobayashi, que tem um princípio básico, o nosso orçamento não cabe em tudo e cabe a quem for eleito distinguir, escolher, porque se ele escolher errado, com 4 anos a população o afasta, tira do mandato. Você passa por um vestibular sempre permanente. E aí então ele faz essa comparação entre aqueles que ocupam cargos públicos que são eleitos pela população, por votação popular, e o judiciário, né, os magistrados, os ministros do STF. E aí ele defendeu também o seguinte, um diálogo entre os 3 poderes, né, com relação a essa questão toda do IOF. A gente vai ouvir um trechinho do que ele falou sobre isso. Eu acho que ao Supremo cabe julgar, dando provimento ao recurso ou não. E quando eu penso, é uma opinião minha, todos têm que dar um passo atrás, é que dando um passo atrás, tanto legislativo, judiciário, executivo, tem que sentar à mesa e resolver as situações sem que tenham que chegar nesse nível de tensão. Agora, as prerrogativas do Poder Executivo foram exercidas quando se decretou, eu penso que as prerrogativas do Congresso também estão ativas. Então, só vai se resolver isso com conversa, que é o que nós estamos trabalhando 24 horas para que aconteça. Pois é, então, no entender aí do ex-presidente da Câmara dos Deputados, há uma interferência do STF com relação a essa questão do IOF, né? Lembrando que o STF foi acionado ali primeiramente pelo PSOL com relação a esse assunto. O PL já tinha acionado o STF contra o decreto do presidente Lula aumentando o IOF e agora o próprio governo federal entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, ações que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e que deve dar uma decisão em breve com relação a esse assunto. Kobayashi. Muito obrigado, viu, Janaína Camelo? Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui eu já quero rodar o nosso time. Zé Maria Trindade, como é que você vê a fala do ex-presidente da Câmara? É uma manifestação importante, relevante até pela influência que Arthur Lira ainda continua exercendo em Brasília, né? Influência e conhecimento ali de bastidores e o que pensam os ministros do Supremo, inclusive. Ele, na presidência da Câmara, conversou muito com integrantes do Supremo Tribunal Federal. Essa tese ela é antiga, quando o José Disseu falou isso, todo mundo, nossa e tal, mas é assim mesmo, é uma tese puramente acadêmica, né, de que o Supremo não seria um poder por não ser eleito diretamente pelo povo, né? Quem foi eleito foi o presidente da República para governar e o Congresso eleito para estabelecer a lei. E ali o Supremo ficaria no controle constitucional e na guarda, na aplicação das leis que são elaboradas pelo Congresso Nacional. Mas isso é muito fácil de falar academicamente, de citar, mas na prática, no dia a dia, as coisas às vezes se misturam.
E é disso que ele está falando, porque, na verdade, todos esses grandes figurões da política, as raposas felpudas, sempre se acostumaram a sentar na mesa que o Lira fala e decidir. E quando eles decidiam, levavam na prática aquela velha máxima: quem parte e reparte, fica com a maior parte. Agora, quem parte e reparte não fica com a maior parte, não tem arte. É uma fala do Congresso, ou seja, o Congresso partindo e repartindo o orçamento falou: opa, quero a maior parte. E aí veio o Flávio Dino e falou: não é bem assim não, tem que ter transparência. E isso irritou os figurões da política que estão lá encalacrados no tal orçamento secreto. Então, é esse o debate, é sobre orçamento e no final tudo aqui roda muito em torno de dinheiro mesmo. Quero te ouvir, Alan Gani. Olha só, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, se ele determina transparência em emendas parlamentares, eu acredito que isso seja absolutamente válido e bem-vindo, né? Se ele exige essa transparência. Agora, relacionado à questão do IOF, que é o caso específico, o Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer se, primeiro, aquele aumento do governo federal, ele foi ou não constitucional, ou seja, né, o IOF é um imposto com fins regulatórios, e aí tem essa tese, né, que o PL recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que foi utilizado para fins arrecadatórios. Me parece muito claro que foi utilizado para fins arrecadatórios. Então ele vai dizer se foi constitucional ou não. E aí eu acho que é válido, sim. O outro ponto é a decisão do Congresso de ter derrubado o IOF por meio de um PDL, que também eu acho que é prerrogativa do Congresso, está na lei e é válido. E aí o Supremo novamente vai dizer se aquilo foi constitucional ou não, né? Então houve aí um arbítrio e ele vai ter que, enfim, determinar se vale ou não, no final das contas, este imposto. Agora, extrapolando a questão do IOF, eu concordo sim com o Arthur Lira, que muitas vezes o Poder Judiciário ele não se atém apenas a dizer se é constitucional ou não, mas ele dá um passo além e acaba legislando e muitas vezes também acaba sendo até uma espécie de ator político, como nesse caso do IOF, como um mediador de atrito entre os poderes. E aí é claro que isso não é função do Poder Judiciário. Gustavo Segrel, o que me chamou a atenção nesse vídeo que a gente viu há pouco do ex-presidente Arthur Lira falando a respeito do tema, é que no primeiro momento ele fala: o STF vai julgar quem é que está certo, quem é que está errado. Julga quais são as ações procedentes aí que estão chegando no STF. Na frase seguinte ele já fala que precisariam sentar à mesa ali o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário para chegar a uma conclusão. E aí, como é que funciona? Porque parece que uma coisa não combina com a outra, né? Ou o Judiciário julga, ou o Judiciário senta na mesa para chegar a uma conclusão. Ou se faz um acordo, ou se chega a uma decisão final, ô Segré. Você entendeu essa fala do presidente Arthur Lira? Eu acho que eu entendi. Nos explique. Vamos lá. É minha interpretação. Não sei se é válida, mas eu acho que entendi. O que ele está dizendo, o Arthur Lira, o STF tem, por atribuição, a verificação como guardião da Constituição que o que está dentro da Constituição seja respeitada por quem que fosse. Se o Executivo excedeu, é inconstitucional, fora. Se o Legislativo excedeu, é inconstitucional, fora. Mas o Legislativo, quando legisla, ou ainda quando não legisla, é o representante do povo. Ele que está sendo, pelo voto popular, o representante de todos nós, através de deputados, e dos estados, através de senadores. Quando o STF não apenas diz isso é constitucional ou não é constitucional, e dá uma interpretação de como seria uma legislação, tivemos isso, reoneração da folha, marco civil da internet, a questão dos indígenas, que não me lembro o nome Marco agora, temporal. Marco temporal. A questão da maconha. Olha que absurdo. O STF, só para mostrar um exemplo, o STF permite a utilização para uso pessoal de até 40 gramas de maconha. Só que se você vai tirar a CNH, vai ter que fazer um exame toxicológico para ver se usa drogas. Imaginemos que a pessoa usa drogas, usa maconha. Aí fala, peraí, não pode tirar o CNH. Como que eu não posso? Como que eu não posso tirar o CNH se eu tenho autorização do STF para usar maconha até 40 gramas? É ridículo. Então você tem
uma contradição entre uma normativa e uma determinação do STF. E agora vem a interpretação desse vamos dar um passo para trás. Eu acho que aí o que está tentando mostrar o Arthur Lira é dizendo, gente, a gente está indo num caminho em que a batida do carro vai ser muito grave para todos os que estejam ocupando o carro. Esse carro se chama República Federativa do Brasil. Se não temos um pouquinho de freio para evitar esse confronto, vai chegar um momento que vai ser muito complexo. E hoje você tem dois poderes eleitos pelo povo, mas quem manda hoje, e todos sabemos isso, é o STF que não foi eleito. Só para acalmar uma parte da nossa audiência, que estava aqui ouvindo o que disse o Segré, essa exigência de toxicológico, por enquanto, é só para habilitação profissional, categoria C e D. Você deu um susto numa turma aí, viu, que está ouvindo mas aí. Mas mesmo assim, ok, C e D, escolha a que você quiser. Não, a determinação do STF, Neuzinho, não disse que pode todo mundo utilizar, menos aqueles que vão ter a CNH C e D. Sim. Ou sim, não fala isso. Então, como é que fica? Tem contrariedade. Eu quero te ouvir também, o senhor Fábio Piperno. Não, só uma coisa. A decisão do STF, ela não criminaliza mais quem consumir até 40, né? Mas não que você pode sair consumindo 5, 10, sair fumando na rua. Enfim, não é isso. Se alguém tiver com um cigarro, enfim, de maconha aqui na Avenida Paulista, provavelmente a autoridade policial vai tomar. O que ele não vai poder fazer é prender, né? Mas ele vai poder tomar lá. Bom, mas deixando essa questão toxicológica de lado, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, onde é que o Arthur Lira fez essa manifestação? Ele fez essa manifestação em um evento promovido por um ministro do STF. E lá estão outros ministros. Metade da Suprema Corte, mais ou menos, está lá, né? Obviamente o Gilmar Mendes, o André Mendonça, Alexandre Moraes, Barroso. Então tem bastante gente do STF lá. Também muitos governadores foram para esse evento, vários deputados. O ex e o atual, o ex-presidente do Senado, outros senadores importantes, governadores de estados que são aí fundamentais para o país, né? Acho até que o de São Paulo está indo, se é que já não foi. Então, é claro que não foi uma manifestação assim do nada. Eles estão conversando sobre isso. Então, veja, quando ele fala exatamente em dar um passo atrás, é possível que isso aí também seja com base no conjunto de opiniões que ele, de alguma forma, ouviu, ou, enfim, que ele pôde obter dos seus próprios interlocutores. Porque Arthur Lira é, sim, um personagem central na vida do parlamento brasileiro. Agora, a questão da legitimidade foi muito maltratada nessa manifestação dele, porque a Constituição do Brasil ela não exige, por exemplo, que um ministro do STF precise de votos para ter legitimidade. A legitimidade dele, enquanto autoridade, ela é constituída de uma outra forma, e não é pelo voto popular, sim, mas sim, inclusive, pelo voto dos senadores que estão lá pelo voto das pessoas. Então, também jogou um pouco para a torcida, jogou para o seu público interno. E outra coisa, quando se o STF chegar e falar, bom, o Congresso, a Câmara, não podem ter direito a tocar em 50 bilhões do orçamento porque não foram eleitos para isso. Está errado o STF. Agora, o STF não disse isso. O que o STF está determinando é que o parlamento dê transparência para esse trânsito do dinheiro público, para esse trânsito de emendas. E em relação a isso, é óbvio que ele tem toda a autoridade para tomar esse tipo de decisão. Agora são 16 horas, 36 minutos. Quem está na rádio vai para um rápido intervalo. Por aqui a gente segue e eu quero também ouvir a opinião do nosso Zé Maria Trindade a respeito disso que falava o Piperno, justamente, o Zé Maria. Sobre a questão toxicológica, álcool, por exemplo, também é permitido, é mais permitido até do que a maconha, e você não pode dirigir sob efeito do álcool, né? Então, não é bem assim. Agora, essa relação do Supremo com o Congresso e com o Palácio, veja bem que ela não é institucional, ou seja, não é
um choque de interpretação da Constituição, mas de posturas. Porque antes esse choque do Supremo era com o Palácio. Quando estava no Palácio, o então presidente Jair Bolsonaro. Então havia choques constantes. E agora, né, e a gente já falou disso antes, até um pouco antes da posse do presidente Lula, né, de que haveria uma mudança do eixo ali e a disputa de poder. Porque a tendência foi e é, né, de união, ou pelo menos de um acerto ou de uma harmonia entre a presidência da República, o Executivo e o Supremo. O Congresso está se sentindo isolado, porque foi empoderado de outras formas, e aí faz esse choque com o Supremo Tribunal Federal. E agora, a incoerência está na acusação mútua de judicialização. Então, a oposição diz que o governo judicializa, mas a oposição também, quem primeiro levou esse assunto do IOF ao Supremo foi o PL. Quando o presidente Lula assinou, o PL foi lá e disse: isto é inconstitucional. E veja bem, a grande novidade lá é o seguinte: o Supremo já está em recesso. E o recesso do Congresso é daqui a 17 dias. Aliás, é no dia 17, né? Pouco mais de 15 dias. Então, o que acontece? O presidente da Câmara promete mais emoções e votar projetos como restrições a incentivos fiscais e a anistia. E nesse item de incentivos fiscais, eu falei ontem aqui, né, sobre esse assunto, foi aprovada a urgência, e a Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados vai elaborar uma proposta para reduzir muito os incentivos fiscais e mexer no vespeiro chamado a Zona Franca de Manaus. Mexeu nisso ali, os deputados e senadores da região são muito defensores do setor. Então, até o dia 17, nós teremos mais emoções no Congresso Nacional. Agora que eu quero saber, senhor Alangani, aí o capítulo inaugurado pelo Zé Maria, as retaliações do que pode vir adiante. Vamos supor, o governo leva para o STF e ganha no STF, inconstitucional o decreto legislativo, tem aumento de IOF, enfraquece a autoridade ali do Hugo Mota, dos deputados, dos parlamentares todos. Você acha que o Congresso vai começar, então, a devolver de pouquinho para o governo federal e para o STF também algumas reações ali em retaliação? Não tenho dúvidas. Inclusive, escrevi isso nos artigos que eu escrevo aqui para a Jovem Pan. Koba, veja, o Congresso sairia derrotado. Né? Por quê? Porque, novamente, o governo federal recorre ao Supremo Tribunal Federal. E a gente já viu isso no passado relacionado às emendas parlamentares. Em vez de escolher o caminho que seria o caminho mais adequado, ou seja, negociar com o Congresso Nacional, o que o Poder Executivo fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal justamente para diminuir o número e o volume de emendas para o Parlamento, sob o argumento de que falta transparência, né? Mas o motivo real a gente sabe qual é. Agora, e a partir daquele momento, o que aconteceu, Koba? Retaliações, dificuldade de aprovação, cada vez mais pedindo preço, cada vez mais pedindo emendas. Existe uma insatisfação do Congresso Nacional relacionada a essa questão das emendas e a insatisfação aumentou quando foi judicializado. E agora, novamente, com o IOF também. O Congresso não vai aceitar tranquilamente essa derrota. Eu acredito, até porque tem precedente disso lá no governo Bolsonaro, o Supremo deve dar um voto favorável ao governo, retornando o IOF. E aí, provavelmente, o Congresso vai retaliar e uma das possíveis retaliações é atrasar ou dificultar ou até mesmo impedir a aprovação da isenção de imposto de renda de pessoas que ganham até R$5.000. Eu vejo que a governabilidade está em xeque. E o dólar para cima, se isso acontecer, e a bolsa para baixo, né? Impactos econômicos também, né? Segurança jurídica daqui até a China. Pois é. Para você acessar esses artigos aí que falou o Alangani, não só os artigos, mas muitos vídeos também exclusivos dos nossos analistas aqui, é jp.com.br. Vai lá, seja um assinante.